Beleza, pessoal? Bom, tinha alguns dias eu falei que eu ia fazer um vídeo dessas duas aqui, ó. E hoje eu vou pegar para fazer. E só adiantando, eu vou tirar a curva de impedância. Eu não consigo tirar a curva de fase porque eu não tenho os parâmetros do alto-falante da JBL L100. Então eu teria que desmontar a caixa, tirar parâmetro de alto-falante para jogar para o software, para simular. Vai dar muito trabalho, eu não vou fazer. Então eu estou aqui com o PC. O notebook está ligado aqui, o PC está ligado lá com o DATS. Eu vou tirar ali, ó, a curva de impedância das duas e depois eu vou tirar a curva de fase de SPL aqui para a gente ver como que é a JBL L100 e como que é a minha de 12 de 100 watts. Então daqui a pouco eu vou virar aqui, eu vou fazer a montagem do vídeo e vou colocar os dados. Vou conseguir tirar também o SPL, lembrando que aqui, ó, o SPL não fica travado. Então eu vou ter que anotar o valor de sensibilidade. E vou tirar a curva de dBFS no PC aqui, ó, no notebook. Vou tirar a curva de SPL e o SPL mesmo numérico. E das duas ali. E lembrando, o microfone vai estar aqui a 1 metro. Já está, né? Medir a 1 metro. E depois eu faço aí a curva de uma por uma. E no finalzinho eu coloco as duas para tocar. Beleza? Então vamos lá. Bom, fazendo complemento, interface de áudio está aqui, microfone está ligado no canal 1, microfone está aqui a 1 metro, mais ou menos no meio das duas, ó. Um pouquinho mais pegando o agudo das minhas ali, porque ela é um pouquinho mais alto, mas está entre os dois mais ou menos o microfone, está na medida do meio das duas caixas. A curva de cima aqui vai ser dBFS, aqui é SPL e aqui o SPL numérico. Todos estão em curva C, tá, gente? E eu vou dar print, né? Vou tirar de uma e eu salvo o gráfico, mas não salvo a SPL aqui. Na Alese, que está aqui embaixo, como sempre. Uma caixa vai estar em cada canal, por enquanto é desligado ali, ó. E aqui agora só tá o DATS ligado na L100. Ó. Sem flash, deixa eu ver se vai dar. Vai dar não. E aqui por enquanto não tem nada. Eu já gerei dois DATs aqui, ó, e vou fazer separado. O DATs está aqui, só na L100. Vou pegar no teclado aqui, ó. Vamos lá. Só L100, tá, gente? Vamos lá. Bom, como todo mundo sabe, né? Eu acho que já falei várias vezes. Sintonia do duto. Tá por volta do 11 Hz. E o teclado tá baixo, que tem que ficar baixando, gente. Sintonia do woofer na caixa, ó, tá por volta do 24 Hz. E a caixa mesmo começa a tocar aqui, né? Bem que a parte mais baixa aqui, onde tem impedância mínima entre os dois. Por volta dos 25 Hz. Isso a L100, tá? Então vai estar salvo em um dos DATs aqui, ó. Eu vou ter que pausar, mas eu já vou mudar aqui, ó. Vou deixar ele parado e vamos pro segundo aqui, ó. Vou mudar os pinos aqui e vamos fazer de novo. Bom, já mudei. DATS agora está aqui. E vamos gerar a curva de impedância das minhas caixas. Bom, a minha tem a impedância, a sintonia do duto está um pouquinho mais alta, né, do que a da JBL, característica dessa caixa que eu estou fazendo agora. E vamos lá. Sintonia do duto está em por volta dos 14. A sintonia do woofer
por volta dos 50 e a caixa começando também por volta dos 25. Eu já expliquei isso algumas vezes. Quando o duto aqui, ó, tá com a curva um pouquinho mais baixa, quer dizer que ele está com menos eficiência na caixa, que a minha está com mais eficiência. E o woofer onde ele está a sintonia na caixa. As duas, pela impedância, começando mais ou menos na mesma frequência. E lembrando, gente, impedância é só um indicativo de onde a caixa começa a tocar eletricamente. Não é indicação da curva de resposta. Então agora eu vou mudar, vou desligar o DATS, vou ligar os canais aqui, ó, que é com os bananinhas, o multímetro para ligar 2.83 volts e vou tirar a curva de resposta ISPL da JBL, depois a curva de resposta ISPL da minha. Então vai ser um vídeo, vou parar e fazer esse, depois eu paro e faço a minha. É isso. Vou mudar aqui, daqui a pouco a gente faz. Bom, pessoal, vamos lá. O multímetro tá ali. Vamos por 2.83 volts. A 1 metro de distância do microfone, tá aqui. O ruído rosa, como sempre, tá sendo gerado aqui, ó. Ruído rosa, menos 12 dB, ó. Tô falando, ó. Tá captando. Lembrando, aqui está em dBFS, aqui está em SPL. É só para ter noção mesmo da diferença, porque lembrando, aqui sinal elétrico e acústico, aqui só o sinal acústico. Ruído gerando. E ó, tá num canal só da potência aqui. E hoje eu vou fazer diferente. Eu não vou usar os dois, porque o pessoal vai falar, tem que ser no mesmo canal, no mesmo amplificador. Então depois eu só vou mudar ali de uma caixa para outra e gerar o mesmo 1 watt. Outra coisa que eu tenho que falar. Vai ter gente para dizer, tinha que ser em câmera anecoica. Gente, tinha que ser em câmera anecoica, mas quem que tem uma câmera anecoica em casa? Eu não tenho ambiente tratado, a minha realidade é essa. Eu estou fazendo na minha sala, que é onde eu faço todos. É o ambiente que eu tenho, é o espaço que eu tenho. Gostaria de ter uma área aberta, grande, de mata, que não tivesse tanta interferência? Gostaria, mas não tenho. Moro em apartamento, no segundo andar não tem uma área verde, não tem um silêncio para poder fazer. Então a gente faz com a realidade que a gente tem. E outra, 99% eu acho dos meus clientes vão usar em casa nos apartamentos, e a grande maioria não tem nem tratamento acústico também em casa. Então a realidade é essa, é melhor testar na realidade do que testar no mundo perfeito, maravilhoso, que quase ninguém tem. Então é isso, vamos lá, tirar curva de... outra coisa, 0, tá? 0 e 0, médio no 0, agudo no 0. Não tem ganho de agudo nem de médio, em 0 dB. Vamos lá, aqui ó. Bom, salvo, né? E salvo aqui, ó. Tá aqui. Ó, vou colocar aqui, dá para mudar o nome, ó. JBL. Pronto. Salvo. JBL. Então, gente, lembrando, SPL não para, ó. Então deu média aqui, 94, 95 dB mais ou menos, né? Vou fazer a mesma coisa agora com a minha caixa.
A JBL tem uma perdazinha no final aqui, mas acredito que seja mais por causa do microfone. Que eu estou sem o DBX, tá, gente? Até vou falar isso aqui que eu esqueci. Aquele DBX que eu comprei já deu defeito e eu devolvi. Então estou esperando, vou comprar um outro. Eu vi que é um probleminha meio crônico naquele microfone. Qualquer coisinha ele solta a bobina da alimentação fantasma 48 volts. Mas ó, olha que legal, só para render um pouquinho. A caixa começa aqui, ó, 34 Hz, a JBL. Um pouco acima da que tá lá na curva de impedância, mas já dá para ter uma ideia. Aí depois ela cai, depois dos 8K. Já cai bem, né? Levando em consideração o parâmetro real que ela fala, eles colocam que a caixa começa aqui, né? Por volta dos 40, a especificação que a JBL coloca dela. Não é mentira aqui, ó. Ela cai um pouco aqui, ó. Pode ser de ambiente, reflexão, nos 45, mas realmente, ó. Você pegar a média dela é por volta dos 40 Hz, ó. E lá embaixo, onde ela começa de verdade, a toca é 34. Indo bem até por volta dos 8 aqui, ó. 8. Real até 10 ela vai bem, ó. Tô olhando lá, esqueci de pôr o celular. Bom, tá salvo. Vou desligar aqui, gente, ó. Só para não correr risco de mexer no cabeamento lá, ó, e dar qualquer problema, tá? Mas aqui continua rodando. Vamos lá soltar, mudar tudo ali para outro e vou pausar. Bom, mudei. O time tá aqui. Ligado aqui. O mesmo canal. Não mudei nada. Vamos fazer a mesma coisa. 2.83 volts no multímetro. Microfone é 1 metro, a mesma coisa. E depois eu dou print. Vamos ligar. O ruído já está rodando. Bom, tá aqui. Vou fazer um negócio agora para ficar diferente. Eu vou tirar a mensuração. Vamos renomear aqui o SP Som. Ó, TV mudou ali, gente. Espera aí. Ó. Saiu do computador do nada, sozinho. Entrou pra TV. Não sei onde está o controle. Ah, deixa rodando ali. Que doideira. Não sei onde eu coloquei o controle remoto. Só para atrapalhar, né, gente? Deixa eu pausar aqui, peraí. Vai entender, custei, mas achei. Então vamos lá. A JBL deu 95 dB de média e a minha caixa deu 92. A JBL toca um pouco mais. Agora vamos lá. Vou tirar a numérica aqui, ó. E vamos deixar só curva.
laranja, a minha caixa, rosa, a JBL. A JBL tem um pouco mais de agudo aqui, ó, por volta entre 4 e 8. A minha tem um pouco menos. Aqui também é a mesma coisa aqui, ó. Rosa é onde a JBL tem um pouquinho mais, a minha é onde tem um pouquinho menos. Só que, como eu sempre falo, eu gosto de fazer a caixa um pouquinho mais linear. Eu gosto do agudo um pouco mais equilibrado com o médio aqui, ó. E, novamente, a minha caixa, começando também por volta dos 32, 33, ó, bem parecida com a JBL. Até aqui, ó, até o buraco aqui pode ser de ambiente, que também é parecido aqui, ó. Por volta dos 40, 42, a mesma coisa. Então vamos supor que a caixa comece a tocar por aqui, ó. A minha também começando a tocar por volta dos 38, 40 Hz da JBL. Então é o que eu sempre falo, é uma caixa que eu sempre tive como referência. A minha, depois que eu mexi no divisor, tá com um pouquinho mais de agudo aqui, ó, médio agudo, e o agudo cai um pouquinho. Agora vamos pôr a JBL junto de novo, ó. Se o computador liberar. Tá vendo? Eu cliquei e fica difícil. Aqui, ó, as partes rosa, onde a JBL ganha. Pouquinha coisa aqui por volta dos 100 Hz por aí, 130. Depois ela ganha um pouquinho aqui nos agudos, ó. Quantos Hz? Vamos lá. De 3.000 até por volta aqui dos 8.000, ela tem um pouquinho mais de agudo. Mesma coisa aqui, ó. Rosa a JBL, laranja a minha. A JBL tem um pouquinho mais de médio no meio. E os graves são até um pouco parecidos. Eu não sei se é por causa do ambiente ou se é realmente um pouquinho parecido. A JBL tem um pouquinho mais aqui, ó. Volta 100 Hz. Mas é isso. É o que eu queria fazer de comparação, que eu não fiz da última vez. Lembrando, 95 dB, 92 dB. Então, a JBL com o mesmo 1 watt, ela toca quase o dobro, praticamente o dobro do que a minha tocaria com os mesmos 1 watt. Só que lembrando, a minha custa 4.000 e pouco, a JBL custa entre 8 e 10. E eu sempre tive como referência ela. Então eu acho que não tô tão longe assim. Dá para fazer uma caixa legal com um custo-benefício mais baixo. E vou parar aqui, vou pegar o outro microfone, vou pôr um pouquinho de música para tocar. Bom, mas é isso aqui, gente. Hoje eu consegui fazer com mais calma, lembrando o mesmo amplificador no mesmo canal, com a mesma interface de áudio, com o microfone na mesma posição, no mesmo ambiente, mesmo 1 watt, 1 metro, curva de impedância ali tirado com o mesmo DATS, tudo igual, para não dizer que uma maquiei e a outra não maquiei e tal. É a realidade aqui em vídeo. Beleza? Vou pôr um tiquinho de música aqui, vou ficar... Aí eu já vou ligar os dois canais, tá? Mas aqui, ó, lembrando, tá mono, ó. Outra coisa que é bom mostrar. Tá mono, tá, gente? Aqui, ó. Porque a interface funciona o seguinte. Eu endereço o microfone num canal, que lá no computador ele lê só o canal do microfone separado do canal de sinal, que seria o 2. Então o microfone entra aqui e o sinal vem pela interface e só sai aqui na main mono. Então vai chegar sinal mono nos dois canais, tá? Chega o ruído rosa ali igual tá chegando mono e o sinal também é mono. Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui que eu esqueci. Eu consigo mudar a cor aqui, ó, porque tá rosa e branco, ó, rosa e laranja. Deixa eu pôr branco, que aí vocês vão conseguir ver a JBL até melhor. Aqui, ó. Então eu fiz, peraí, não, isso mesmo. Não, deixa eu mudar, eu tenho que colocar a JBL. Vamos pôr laranja, vermelho. E a minha, vou pôr branca.
porque senão a JBL vai sobressair sempre, que ela tem uns ganhos um pouco mais altos por causa da cor. Aqui, ó. Aqui agora é a real. Aonde a JBL ganha, ó. Em cima e embaixo. Lembrando, a JBL está em vermelho. Um pouquinho mais linear, um pouquinho mais equilibrada e um pouquinho mais de agudo. Mas o que eu gosto justamente é esse equilíbrio de médio e agudo. Eu acho o JBL um pouquinho estridente, como eu já falei em outros vídeos. E é isso. Vamos lá para música. Bom, pessoal, vamos lá. Mudanças, né? Microfone, tá aqui o Boya e tá aqui o Dayton. O Boya vai captar o som das caixas para o celular aqui, para o pessoal escutar com um pouco mais de clareza. E o Dayton vai estar aqui para ficar pegando o gráfico aqui do que vai estar rodando de música. E ó, aqui tá a minha caixa, aqui tá a JBL. Então, ó, fechado e fechado. Primeiro eu vou pôr a JBL, ó. Deixa eu ver se eu pus para rodar. Pus. Não. Bottom of
baby. Baby, please. Baby, please. Baby, please come.
line, you could see him arrive. He stood 6'6", weighed 245, kinda broad at the shoulder, narrow at the hip. And everybody knew you didn't give no lip to Big John. Big John, Big John, Big Bad John. Big John. Well, nobody seemed to know what John called home. He just drifted into town and stayed all alone. Didn't say much, kinda quiet and shy. And if he spoke at all, he just said hi to Big John. Whoa. Somebody said he came from New Orleans, where he got into a fight over a Cajun queen, and a crashing blow from a huge right hand sent a Louisiana fella to the promised land. Big John, come on. Big John, Big John, Big Bad John. Well, then came the day at the bottom of the mine when a timber cracked and men started crying. Miners were praying and hearts beat fast, and everybody thought they'd breathe their last. Except John. Big John, Big John, yeah. Bad John. Through the dust and the smoke, this man made hell like a giant of a man that the miners knew well. Grabbed a sagging timber and gave out with a groan, and like a giant oak tree, he stood there alone. Big John. Big John, Big John, Bad John. Oh, and with all of his strength, he gave a mighty shove. Then a miner yelled out, "There's a light above us." And his 20 men scrambled from a would-be grave. There was only one left down there to save. Big John, Big John, Big John, Big John, Big John. With jacks and timbers, they started back down. Then came that rumble way down on the ground, and the smoke and gas belched out of that mine. Everybody knew it was the end of the line for John. Bom, vou fazer a mesma coisa, o mesmo IN39, só que agora com as JBL. Lembrando, gente, que a JBL é um pouco menos aqui porque ela toca mais alto. Então, para não ficar alto demais aqui interno, eu tenho que dosar ali no dedo. Vamos lá, agora a JBL.
side, but you don't see too many faces. Coming out of the rain and hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. Check out Guitar George. He knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up on the lights to play his thing. But Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, slimming it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Young boys, they're fooling around in the corner, jumping just the best brown baggies in their platform soul. Bom, é isso, né, gente? Lembrando, o microfone tá aqui, captando o som das caixas, e o outro estava aqui, captando pro gráfico. E mais uma vez, vamos pôr os dois gráficos juntos aqui e tirar o gráfico de medição. Laranja JBL, branco as minhas. JBL tem mais médio e agudo, as minhas um pouco menos, mais comportadinha. JBL ganha um pouquinho ali no grave, que é essa parte aqui, né? E é isso. Lembrando, gente, para repetir, as JBL são minhas referências, eu não estou querendo copiar a JBL. Só que é uma caixa que eu gosto do som dela, mas para mim sobra médio. Então eu faço essa aqui um pouco mais controlada, porque eu não gosto do médio tão gritante. O agudo nessa caixa ainda tem a opção do cerâmico, que toca um pouco mais que esse. Eu cheguei até a pensar em colocar cerâmico aqui, mas eu acho que eu vou deixar para fazer o cerâmico na de 15 polegadas, que eu pretendo fazer um par também de mostruário. E é isso. Lembrando, só teste. Se alguém tiver dúvida aí, vê os outros vídeos que eu fiz sobre JBL e caixa minha. E é isso. Lembrando e reforçando, não estou tentando copiar a JBL. Isso aqui é uma caixa feita com produto nacional, mais em conta, mas bem mais barato, menos da metade do preço de uma daquela usada, é uma dessa nova, e é o produto que eu tenho para oferecer, e é uma das caixas que eu mais gosto, porque ela justamente tem um grave muito próximo. Eu gosto do som agudo definido de ambas, mas essa caixa é um pouquinho mais comportada, ela tem menos médio agudo, e é um estilo de caixa que eu gosto mais. Beleza? É isso.